Capítulo 71 Subterrâneo. Eles. Lumião não conseguiu esconder a surpresa com a resposta de Raimundo. Ele havia presumido que Raimundo se afogara no rio por vontade própria, tornando-se um sacrifício para alguma entidade desconhecida. Mas agora, parecia que havia outros envolvidos. Não fora apenas uma força invisível que arrastara Raimundo para as profundezas. Quem são eles? Perguntou Aurora. O rosto de Raimundo se contorceu de dor e fúria. Seus olhos ardiam de ódio. Ele cuspiu as palavras Pons Bennett e seus homens. Eles me seguraram na água. Depois que Ava e os outros deixaram a margem do rio, Pons Bennett e seus capangas apareceram onde Raimundo havia sido arrastado pela correnteza. Eles o forçaram a voltar para a água, afogando-o para transformá-lo em um sacrifício. Lumian reconstruiu o cenário a partir das palavras de Raimundo. Toda a celebração da quaresma havia sido deturpada e transformada em um ritual sombrio e sacrificial. Aurora insistiu para obter mais informações, mas Raimundo apenas repetiu as mesmas poucas frases, como se fossem tudo o que restava de sua memória. Droga, perdemos a melhor hora para canalizar espíritos. Tudo o que nos resta é essa obsessão persistente. Aurora pensou por um momento, formulando uma pergunta que Raimundo talvez se lembrasse ou não. Eles te sacrificaram a algum ser específico? O que ele tem de tão especial? Onde ele está? Dessa vez, Aurora foi mais cautelosa. Ela não pediu o nome completo, buscando apenas informações indiretas para auxiliar em seu julgamento. Ela acreditava que, se o espírito de Raimundo tivesse pressentido algo durante o sacrifício, isso teria deixado uma forte impressão. Caso contrário, não teria deixado. Raimundo hesitou, lágrimas brotando em seus olhos fantasmagóricos, deixando os cantos avermelhados. A expressão de Lumian escureceu. Inconscientemente, ele começou a cerrar os punhos. De repente, Raimundo gritou, subterrâneo, debaixo da catedral. O quê? Aurora mal podia acreditar no que ouvia. Com base na pergunta dela, Raimundo estava insinuando que a entidade secreta para a qual ele havia sido sacrificado residia sob a catedral. Isso é impossível. É a quinta época. Como um deus pode caminhar por esta terra? Aurora se recompôs, considerando que o espírito de Raimundo retinha apenas um fragmento de sua obsessão e alguma espiritualidade. Suas respostas eram desconexas e fixas em certos pontos. Em outras palavras, seu testemunho poderia não confirmar a localização do ser sob a catedral. Poderia ser simplesmente uma reação à sua provocação. Mas, independentemente de a resposta de Raimundo ser verdadeira ou um reflexo de sua obsessão, algo estava errado sob a catedral. Ali estava a chave para o ritual de sacrifício. Aurora só podia esperar que os segredos ali escondidos não se revelassem demasiado horripilantes ou extravagantes. Ela tentou perguntar sobre outros assuntos, mas o espírito de Raimundo só conseguia repetir frases como eles me afogaram, Pons Bennett e sob a catedral. Sem obter mais resultados, Aurora encerrou a canalização espiritual e observou a forma de Raimundo desaparecer acima da chama da vela. O tom azul que manchava o altar dissipou-se rapidamente. Após dissipar a barreira da espiritualidade, ela percebeu Lumian absorta em pensamentos, em silêncio. "Oh, o que você está pensando?" Aurora acenou com a mão na frente dos olhos do irmão. Os cantos da boca de Lumian se curvaram num sorriso forçado. "Lamento não ter batido mais forte em Pons Bennett ontem." Ele havia atingido Pons Bennett com o joelho, causando-lhe considerável dor, mas se conteve, não querendo agravar o conflito com o padre e seus aliados antes da Noite de Reis. Ele se conteve racionalmente, não aleijando Pons Bennett de forma direta. "Haverá uma chance", Aurora o tranquilizou. Lumian assentiu com a cabeça e deu uma risadinha. "Na verdade, temos deixado algo passar despercebido. Antes da quaresma, não somos os únicos com medo de que o conflito se intensifique. O padre e seus capangas também têm medo. Eles não estão preparados e nem sequer começaram o ritual." Em outras palavras, se Lumian realmente quisesse que Pons Bennett sofresse danos irreversíveis, o padre provavelmente apenas fingiria retaliação e evitaria qualquer ação real. Eles aguardariam o momento certo até a quaresma. Independentemente de Lumian nos ter ofendido ou não, assim que a celebração da quaresma começasse, todos na aldeia estariam na mira deles. Aurora compreendeu o ponto de vista de Lumian e assentiu levemente com a cabeça. "Você pode decidir como se vingar de Pons Bennett. O que precisamos focar agora é em como sobreviver até a 12ª noite, depois que o padre e seus comparsas ganharem imenso poder durante a quaresma." Lumian mergulhou imediatamente em profunda contemplação. Aurora compartilhou seus pensamentos. "Temos duas opções. Ou unimos forças com os 3 estrangeiros, ou encontramos uma maneira de nos fortalecer."
Ela hesitou por um momento antes de continuar. Se pudermos confirmar que Madame Poalis não tem nenhuma ligação com o Loop e está presa aqui como nós, talvez até possamos cooperar com ela. Ano. Lumian ficou surpreso. Madame Poalis era uma Beyonder terrível e malévola. Aurore suspirou e disse: Um filósofo da minha terra natal disse certa vez que é necessário equilíbrio entre as contradições principais e secundárias. Devemos unir todas as forças possíveis. Sim, definitivamente há algo estranho no subterrâneo da catedral. Pode conter pistas cruciais. Precisamos investigar antes da quaresma, pois talvez não tenhamos outra oportunidade. Segundo o conhecimento de Aurore, a maioria das catedrais deste mundo possuía câmaras subterrâneas. Algumas armazenavam artefatos selados, enquanto outras serviam como locais de sepultamento para figuras importantes. Embora a Catedral de Cordu não contivesse artefatos selados ou pessoas notáveis para serem sepultadas, ela ainda contava com um grande porão quando foi construída. Certo, concordou Lumian. Falarei com os 3 estrangeiros amanhã. Ele então mencionou o estado de saúde de Raymond, porque ele só consegue dizer essas poucas palavras. O espírito não foi invocado corretamente. Aurore suspirou novamente. Existe um período crítico para a mediunidade. Dentro de 1 hora após a morte. Após 1 hora, o espírito do falecido se dissipa rapidamente, perdendo suas memórias originais. Tudo o que resta são alguns pensamentos, emoções e imagens dos quais ele não consegue se desapegar. Nos termos técnicos de nosso país, isso se chama obsessão. Lumiana sentiu levemente com a cabeça. Quando o próximo ciclo começar, vamos invocar Remum desde o início. Isso conta como 1 hora de morte. Mas espere, porque Remum se lembra do último ciclo? Só então ele percebeu o problema. Depois do ciclo ser reiniciado, Remum não deveria esquecer o afogamento. Aurora estava perplexa. Combinando seus pensamentos do ritual, ela ponderou e disse: Acredito que sim. Ainda não é quaresma. De acordo com a linha do tempo, Emum não se afogou, então ele não deveria saber a identidade do assassino. No entanto, como perdeu o corpo, ele só pode existir como um espírito. É semelhante à morte. Haverá obsessões persistentes. Assim, a pessoa que invocamos agora se lembra de certos eventos do ciclo anterior, muito anterior. Em termos mais simples, o estado de Raymond tornou-se único devido à perda de seu corpo. Ele retém uma certa quantidade de memórias quando o ciclo se reinicia. E parece uma falha técnica. O Lope gerou um pequeno erro porque o corpo de Raymond foi sacrificado. Lumião entendeu mais ou menos a explicação da irmã. Aurore deu uma risadinha e acrescentou: Parece que o poder que nos permite entrar em loop é muito mecânico e rígido. Provavelmente não está sob o controle do dono original e opera de forma autônoma. Caso contrário, poderia facilmente atacar o espírito de Remund. Nesse momento, ela pareceu relaxar um pouco. Nesse caso, ainda temos uma chance de quebrar o ciclo. Influenciado pelas emoções de sua irmã, o humor sombrio de Lumião melhorou um pouco. Após todos os seus esforços, finalmente vislumbraram uma réstia de esperança. Os dois limparam o altar e se mudaram para o escritório no segundo andar. Aurora ensinou Lumian Hermes e o antigo Hermes, palavra por palavra, com base no ritual desordenado e incorreto que ele havia escrito. Lumian já havia aprendido algumas palavras, então seu progresso era promissor. Sob a luz forte da lâmpada elétrica, Aurora explicava a pronúncia e a estrutura das palavras ao irmão. Enquanto ele revisava, ela usava almíscar, cravo, sangue e outros materiais para criar velas. Enquanto Lumiane estudava atentamente, ocasionalmente lançava olhares para sua irmã trabalhando ao seu lado, sentindo como se tivesse retornado à sua vida acolhedora, livre de ciclos repetitivos ou deuses malévolos. Lá fora, pela janela, a noite estava tranquila. Lumiano acordou e se viu em seu quarto nevoado. Ao sair da cama, caminhou até a mesa, pegou uma caneta e um papel e anotou as palavras antigas de Hermes e Termes, mas na ordem errada. Em seguida, corrigiu-as, numerando cada uma delas. Ao terminar, Lumian soltou um suspiro de alívio e olhou para a mesa. Havia 4 itens ali: as 2 velas de almíscar branco acinzentadas feitas por Aurora, uma com sangue de Lumian e a outra sem, o frasco de perfume âmbar cinza, o frasco de metal contendo pó de tulipa e a adaga de prata fornecida por Aurora. Aquela senhora realmente mandou ver. O coração de Lumian se acalmou ao ver os itens. Lumian pegou os itens e procurou o incenso caseiro de Aurore. Quando o encontrou, desceu as escadas e colocou tudo sobre a mesa de jantar. Em seguida, foi até a cozinha pegar um copo d'água e um punhado de sal grosso. Os materiais para o ritual já estavam preparados. Antes de adormecer, Aurora estava preocupada porque Lumian não tinha o símbolo correspondente para pedir a dádiva.
Isso o impediria de queimar os itens na réplica da pele de Kaba para informar a divindade alvo sobre seus desejos. No entanto, como a misteriosa dama não mencionou nada, provavelmente não havia necessidade. Afinal, era essencialmente uma oração ao poder no corpo de Lumian. Ele podia ouvir todas as orações sem qualquer documentação adicional. Lumian respirou fundo e expirou lentamente enquanto olhava para os objetos sobre a mesa de jantar. Sem perder um instante, Lumian colocou uma das velas de almíscar branco acinzentadas, aquela com seu próprio sangue, no topo do altar, representando a divindade. Colocou a outra vela à sua frente. Seguindo a ordem de Deus antes do homem, Lumian acendeu a vela despertando sua espiritualidade. Ele não era especialista em santificar a adaga de prata do ritual nem em criar uma barreira de espiritualidade. À medida que a espiritualidade de Lumian fluía da ponta da adaga de prata e se conectava com o ar ao seu redor, ele sentiu uma sensação mística que não conseguia explicar. Em pouco tempo, o muro da espiritualidade estava completo, e a própria espiritualidade de Lumian ficou significativamente esgotada. Ele clareou a mente usando um incenso caseiro de aurore e a cogitação, o que lhe permitiu entrar em um estado onde pôde realizar a magia ritualística. Com um som crepitante, Lumian pingou o perfume âmbar acinzentado e o pó de tulipa na vela que representava a divindade. Uma fragrância estranha impregnou o ar, e Lumian sentiu uma energia mágica pulsando ao seu redor. Lumian deu um passo para trás, lançando um olhar para o pequeno caderno ao lado do altar. Olhou para a vela acesa e exclamou em Hermes antigo, poder da inevitabilidade. 72 Dança Sacrificial. O poder da inevitabilidade. Enquanto Lumian pronunciava as palavras no antigo Hermes, a luz sobre o altar diminuiu de forma sinistra. A chama alaranjada da vela tremeluziu descontroladamente, como se açoitada por um vento invisível, comprimindo-se até o tamanho de um grão de pimenta. Simultaneamente, um calor intenso subiu-lhe ao peito e sua cabeça girou. Seus ouvidos zumbiam, como se estivesse prestes a ouvir novamente aquela voz aterradora emanando de uma distância infinita, mas permanecendo, no entanto, perturbadoramente próxima. Lumian se recompôs e teve uma súbita compreensão. A corrupção dentro dele havia sido selada pelo mestre do símbolo azul escuro. Mesmo que mergulhasse em profunda cogitação, ele só conseguia invocar o símbolo do espinho e liberar uma aura tênue. Ele não conseguia controlar seu verdadeiro poder. Será que esse ritual poderia contornar o selo e absorver a dádiva? Só se o dono do símbolo azul escuro, aquela grande existência, tivesse tacitamente concedido permissão. A se lembrar da postura autoconfiante da enigmática dama, Lumian sentiu uma onda de confiança. Ele chegou a suspeitar que o próprio ritual continha um componente para buscar a aprovação da grande presença, quanto a qual parte seu conhecimento de misticismo era muito limitado para especular. Em meio ao ritual, Lumian não ousou hesitar. Com a mente concentrada, começou a recitar os encantamentos subsequentes no antigo Hermes. Você é o passado, o presente e o futuro. Você é a causa, o efeito e o processo. Essas palavras ecoaram dentro do altar selado. O chão e os artefatos pareciam se contorcer como se inúmeras entidades bizarras estivessem prestes a surgir e invadir as ruínas do sonho. Olá. Um vento negro materializou-se do nada, envolvendo Lumian. A chama da vela, antes reduzida ao tamanho de um grão de pimenta, expandiu-se, tingida de um tom prateado com um toque de preto. Lumian ouviu mais uma vez a voz que sempre o levara à beira da morte. Mas, em algum momento, uma tênue névoa cinzenta emergiu do altar, condensando-se ao seu redor. A sensação deixou suspenso entre a profunda reflexão e a observação da dança do homem do macarrão. Ele não estava à beira da morte, mas também não se sentia confortável. Era como um zumbido severo no ouvido, tontura, náusea e agitação, sua mente um turbilhão. Mal conseguindo manter o controle, Lumian continuou o ritual. Eu imploro a vocês. Peço a vossa bênção. Eu imploro que me conceda o poder de dançarina. Tulipa, erva que pertence à inevitabilidade, por favor, transmita seus poderes ao meu encantamento. Âmbar cinzento, erva que pertence à inevitabilidade, por favor, transmita seus poderes ao meu encantamento. Conforme o ritual prosseguia, o zumbido e a tontura de Lumian se intensificavam. Ele sentia como se inúmeras larvas se contorcessem sob sua pele. Finalmente, ele completou o encantamento. Quase instantaneamente, a chama prateada e escura da vela se condensou, transformando-se em uma coluna de luz que iluminou seu peitoral esquerdo. Um líquido fantasmagórico preto prateado jorrou, envolvendo rapidamente Lumian e tornando-o sinistro e temível. Ele sentia como se sua pele estivesse sendo perfurada por 1000 agulhas, seus músculos e ligamentos dilacerados. A voz misteriosa tornou-se ensurdecedora, reverberando em sua mente.
Lumian estava consumido por uma dor excruciante, sua mente à beira da loucura. Seus vasos sanguíneos ardiam como se estivessem sendo incinerados por dentro. Esse tormento excedeu em muito o estado de quase morte induzido pela profunda cogitação. Tudo o que ele podia fazer era cerrar os dentes e suportar, agarrando-se desesperadamente à sua sanidade que se esvaía. Quanto ao resto, não importava. Em meio ao turbilhão tempestuoso, ele estava à deriva. O tempo tornou-se um enigma. Finalmente, a dor excruciante diminuiu. Lumian sentiu como se tivesse sido libertado de um fardo ou emergido de um afogamento, uma súbita sensação de alívio o invadindo. Ele rapidamente reuniu seus pensamentos e olhou para cima. A chama da vela havia retornado ao seu tamanho original, mas mantinha seus tons prateados e pretos. Recuperando os sentidos, Lumian deu 2 passos apressados para frente e apagou a vela que o representava para evitar qualquer contratempo. Em seguida, vinha a vela que simbolizava a divindade. Ele seguiu o procedimento meticulosamente, completando o ritual passo a passo. Ao dissolver a barreira da espiritualidade, sentiu-se mentalmente exausto e com o corpo dolorido, como se tivesse lutado contra uma fera formidável. Em pouco tempo, a mesa de jantar estava limpa. Lumian começou a avaliar seu estado e descobriu que uma riqueza de conhecimento havia se materializado em sua mente. Isso era composto por 3 partes principais. Primeiramente, envolvia aproveitar o poder da dança, do ritmo e da espiritualidade para acessar as forças da natureza e se comunicar com entidades desconhecidas. Essa era a essência de ser um dançarino. Com esse conhecimento, Lumian podia não apenas implorar a inevitabilidade, mas também criar novas danças sacrificiais adaptadas a diversas situações a fim de apaziguar outros seres. A segunda e a terceira partes foram aplicações da primeira. O que Lumian mais desejava era a dança enigmática executada pelo Homem Macarrão. Conhecimento foi implantado diretamente em sua mente, permitindo-lhe compreendê-la instantaneamente. Tudo o que restava era praticar. Com essa dança sacrificial arcana, Lumian podia ativar o símbolo do espinho negro em seu peito enquanto explorava as ruínas dos sonhos, suprimindo ou enfraquecendo os formidáveis monstros que ali habitavam. O terceiro segmento envolvia outra dança bizarra. Não se assemelhava a um rito sacrificial tradicional, mas sim a uma mistura de sacrifício e invocação. Ao executar essa dança, Lumian podia atrair objetos próximos e, ao custo do próprio sangue, ligar um deles a si, obtendo assim acesso a uma de suas habilidades ou características. É claro que Lumian primeiro precisaria suportar tal possessão. Alguns apegos poderiam infligir efeitos adversos significativos aos humanos, enquanto outros poderiam se mostrar relutantes em partir, criando complicações. Lumian sentiu que era crucial compreender completamente as entidades invocadas. Seria muito arriscado experimentar sem antecipar possíveis problemas. O valor do conhecimento místico era evidente em tal situação. Lumian precisava desesperadamente de recursos como criaturas misteriosas ilustradas ou criaturas do mundo espiritual ilustradas, mas nem mesmo um bruxo, renomado por seu vasto conhecimento, possuía tais informações. Momentos depois, Lumian se espreguiçou e descobriu que sua flexibilidade havia, de fato, melhorado drasticamente. Embora não estivesse exatamente no mesmo nível do Homem Macarrão, um monstro mutante com órgãos remontados, ele agora superava quase todos os humanos comuns, o que lhe permitia executar a enigmática dança sacrificial. Lumian deu um chute para trás sem esforço, tocando a nuca, e assentiu satisfeito, murmurando: Isso mesmo. Consigo realizar muitas ações que antes eram impossíveis. Minhas habilidades de combate como caçador também melhoraram muito. Lumian praticava a dança misteriosa para familiarizar seu corpo com os movimentos correspondentes, visando reduzir o tempo necessário para completar a rotina. Por vezes, seus movimentos eram vigorosos e ressonantes, como em combate, enquanto outras vezes eram suaves e sem pressa, como se transmitisse uma mensagem, mas sempre rítmicos. Enquanto Lumian dançava, sua energia espiritual irradiava para fora, fundindo-se com as forças naturais do ambiente. Gradualmente, seus pensamentos se concentraram, sua mente se aquietou e ele entrou em um estado transcendente e místico. Isso permitiu que ele percebesse vários fenômenos sutis ao seu redor, como se sua visão espiritual tivesse sido ativada. Simultaneamente, ele pareceu conectar-se com o poder invisível que existia dentro dele. Seu peito aqueceu novamente e uma voz fraca e aterradora ecoou, mas sem consequências. O Lumian parou de dançar, desabotou as roupas e inspecionou o peito. O símbolo do espinho negro reapareceu, acompanhado pelo símbolo preto azulado. Os pensamentos de Lumian se dispersaram por um instante, mas logo voltaram ao normal. Ele havia alcançado o efeito desejado com perfeição.
Ele então calculou a duração precisa desde o surgimento do símbolo do espinho negro até seu desaparecimento. Durou aproximadamente 1 minuto. Lumian ajeitou as roupas e se preparou para experimentar a outra dança bizarra. Era algo louco e distorcido, e ele não conseguia descrever direito. Enquanto dançava, sua espiritualidade se expandiu novamente, fundindo-se com as forças naturais que o cercavam. No último terço da dança, ele pressentiu que algo estranho se aproximava. Três figuras apareceram na janela do primeiro andar, mas estavam borradas e transparentes. Lumian as reconheceu como um monstro sem pele, o monstro da espingarda e o monstro com a marca preta na boca. Ele murmurou, divertido: Esta é uma reunião de reclamações das vítimas? Lumian podia fazer com que um dos monstros se ligasse a ele e tomasse emprestadas suas habilidades, sacando uma adaga ritual de prata e fazendo um corte em seu corpo para liberar um pouco de sangue. Ele ansiava pela invisibilidade do monstro da boca, mas resistiu ao impulso, para que nada acontecesse ao permitir que o monstro que lhe assassinara o possuísse, e terminou a dança. Enquanto Lumian executava os últimos movimentos da dança, ouviu vozes fracas e suaves. Parecia que várias pessoas estavam se comunicando, mas não era possível identificar de onde vinham as vozes. Lumian analisou a situação e percebeu que as vozes pareciam vir de seu corpo, da corrupção que havia sido selada. Após o último movimento, Lumian ficou parado ali, murmurando para si mesmo: O que foi que eu ouvi? Lumian era apenas semi-alfabetizado no campo do misticismo e não conseguia identificar a origem dos sons suaves que ouvia. Não lhe restou outra opção senão desistir, pois aquilo não era mais aterrador do que a própria corrupção. Após os sons cessarem e ele terminar as duas danças misteriosas, Lumian confirmou que a dançarina havia aprimorado sua espiritualidade. Embora soubesse que provavelmente era inferior ao Sequence 9, que se destacavam em espiritualidade, ele havia escapado das amarras de ser um caçador. Ele se sentia acima da média. Minhas deficiências foram compensadas. Lumian ficou muito feliz com isso. Lumian não se deteve no que aconteceria com seu corpo após suportar o poder da dançarina e a consequente corrupção. Ele não podia impedir, então decidiu não pensar nisso. Esfregou a cabeça cansada e resolveu descansar durante a noite, retornando ao mundo real para esperar pela coruja. 73 Rastreamento. Os olhos de Lumian se abriram de repente, suas dores haviam desaparecido e sua espiritualidade restaurada. Ele se levantou de um salto, caminhou até a janela e puxou as cortinas para o lado. O amanhecer ainda não havia chegado. A lua vermelho-sangue se punha no oeste enquanto estrelas pontilhavam o céu. Em um momo próximo, a grande coruja de olhos penetrantes reapareceu, observando Lumian. Em vez de alarme ou raiva, Lumian exibiu um sorriso deslumbrante. Você voltou, disse ele, com um entusiasmo quase exagerado. Seus trejeitos, seu tom de voz, até mesmo sua expressão facial, tudo isso fez com que a vítima quisesse lhe dar um soco. A coruja ficou olhando fixamente por alguns segundos antes de abrir as asas e desaparecer na escuridão. Quase simultaneamente, Alboris saiu de seu quarto, girou a maçaneta e entrou no quarto de Lumian. Como foi? Perguntou Lumian imediatamente. Aurora sentiu com a cabeça. O documento oficial já está em vigor. Seus olhos, antes azul claros, escureceram e as árvores neles pareciam crescer à medida que se distanciavam. Ela pegou um espelho revestido de mercúrio e o colocou sobre a mesa de Lumian. Usando um pó branco pálido, lançou um feitiço que lhe mostrou o que ela estava vendo. Lumian vislumbrou a silhueta da coruja. Ela circulava a Cordu em baixa altitude, como se tentasse despistar qualquer perseguidor. Mas Witch-Paper, uma criatura do mundo espiritual, era ágil e imperturbável, mantendo uma distância constante. Após 1 ou 2 minutos, a coruja chegou à praça da aldeia. Sem hesitar, mergulhou no cemitério ao lado da catedral. Por que está aqui de novo? Lumian suspirou interiormente. Na última vez em que os irmãos espionaram Michel Garrigue, o lagarto que saiu da boca do vice-padre também foi parar no cemitério, entrando e saindo de várias sepulturas. Lumian olhou para a irmã. Você não acha que é como nas histórias, onde o cemitério serve de covil ou esconderijo para o vilão, acha? Aurora zombou. Você sabe que a vida inspira a arte, não é? Suponho que sim, Lumian concordou, aceitando a explicação do autor profissional. Naquele instante, a coruja pousou em uma lápide comum. Como a maioria das sepulturas em Intis, esta consistia em uma cova profunda preenchida com um caixão e coberta com terra. Uma ou duas lajes de pedra repousavam sobre ela e uma lápide marcava a cabeceira. Pelo menos, essa era a suposição de Lumian. Do lado de fora, o túmulo parecia comum. A coruja pousou sobre as lajes que selavam a sepultura.
Com a ajuda do Witch Paper, Aurora e Lumian descobriram vestígios suspeitos. A lápide estava em branco. A laje de pedra, que deveria estar suja e coberta de vegetação, estava limpa, como se tivesse sido cuidada regularmente. Há algo de estranho nesta sepultura, comentou Aurore. Enquanto ela falava, as lajes que selavam a sepultura caíram. Não, não caiu o abril. Para dentro, como uma porta, revelando escuridão e degraus de pedra que descem cada vez mais fundo. Uau! Exclamou Lumian, maravilhado. É enorme. Não era o túmulo comum que ele havia imaginado, mas sim algo mais parecido com um mausoléu espaçoso. Cordu tem um lugar assim. Aurora pensava que 6 anos na cidade lhe ensinaram tudo sobre Cordu, mas a cada dia que passava, tudo ficava mais estranho. Enquanto os irmãos conversavam, a coruja mergulhou nas profundezas do mausoléu. O espaço subterrâneo não era exagero. Conforme o Witch Papeiro seguia, entrou em uma câmara funerária. Com aproximadamente o tamanho da cozinha de Lumian, a câmara continha um caixão preto em seu centro. O caixão não estava fechado. A tampa estava encostada na lateral, apoiada no chão. A coruja sobrevoou e pousou na borda do caixão. O feiticeiro morto. Lumian ficou tenso. Aurore concordou secamente e instruiu Witch Paper a se aproximar do caixão e olhar dentro dele. Quase simultaneamente, Lumian avistou uma figura espreitando em um canto da tumba. Antes que pudesse dizer à irmã para verificar, o olhar de Witch Paper recaiu sobre o caixão aberto. Com um estrondo, o espelho de Mercúrio à sua frente se estilhaçou e Aurore soltou um grito abafado de dor. Lumian virou-se bruscamente para encarar a irmã, apenas para encontrá-la com os olhos cerrados. Lágrimas com sangue escorriam por suas bochechas e seus músculos faciais se contraíam como se fossem se partir. Sem esperar que o estudante de misticismo quase analfabeto reagisse, Aurore tirou um pequeno incenso de um bolso escondido e o acendeu com um fósforo. Um aroma sutil pairava no ar, distante e tênue, acalmando o corpo e a mente. A expressão de desagrado no rosto de Aurore diminuiu. Finalmente, ela suspirou e enxugou as lágrimas com um lenço. Você está bem? Perguntou Lumian, preocupada. Os olhos de Aurore permaneceram fechados. Não é nada grave. Vou me recuperar depois de dormir um pouco. Felizmente, a Witch Paper é frágil. Às vezes, a fragilidade é uma vantagem. Ela se alegrou. Ah, Lumian não entendeu. Aurore riu de si mesma. Resumindo, vi algo que não deveria ter visto, mas o papel branco era fraco demais para suportar. Ele só conseguiu vislumbrar algo rapidamente antes de sofrer ferimentos graves que o forçaram a recuar para o mundo espiritual. O impacto sobre mim também diminuiu significativamente. Caso contrário, não teria sido tão fácil manter a situação sob controle. Poderia ter sido bem problemático. O mundo do misticismo é perigoso. Lumian compreendeu verdadeiramente o significado de não ver o que não se deve. Ele esperou que sua irmã se recuperasse um pouco antes de perguntar: o que o Witch Paper viu? Por que foi tão prejudicial? Eu vi um ponto de luz prateado escuro. A Aurora não se atreveu a se lembrar. Quanto a coisas que podem causar dano apenas com o olhar, as possibilidades são inúmeras. Talvez seja um objeto que revele divindade, ou a forma de criatura mítica de um Beyonder de alta sequência, ou algo carregado de maldições e malícia. Forma de criatura mítica? Lumian nunca tinha se deparado com esse termo antes. Aurora explicou casualmente: a essência do caminho divino é transformar os além em divindades. Na sequência 4, podemos assumir nossa própria forma de criatura mítica, embora incompleta. Para aqueles abaixo da sequência 4, o simples fato de testemunhar essa forma pode causar danos. Eles podem até perder o controle. Os Sandos são tão formidáveis assim? Eles estão a mundos de distância dos Beyonders abaixo da sequência 4. Não é à toa que são considerados semideuses na sequência 4. Lumian reconheceu imediatamente sua própria ignorância. Ele ingenuamente acreditava que o título de semideus não era basicamente diferente do dos Beyonders de nível inferior. Ele então disse: Aurore, quando Witch Paper se aproximou do caixão, acho que vi uma figura em um canto do túmulo, mas não consegui distinguir quem era, sua aparência ou o que vestia. Havia mais uma pessoa lá? Aurore ficou surpresa. Lumian assentiu com a cabeça. Então, aquele dentro do caixão é o bruxo falecido ou aquele no canto? Acho que é aquele no caixão. Aurore, ainda de olhos fechados, ponderou antes de continuar. Aquele no canto é ou um fantoche ou subordinado dele ou outro Beyonder. Eles controlam o cadáver do bruxo. Lumian concordou sucintamente com as palavras dela. Isso significa que o problema com o Warlock não foi totalmente resolvido. Talvez essa seja a causa principal que está corrompendo Cordu aos poucos.
Essa descoberta o deixou ao mesmo tempo eufórico e frustrado. Ele ficou satisfeito com o progresso significativo da investigação, mas desanimado com a possibilidade de se ferirem apenas vislumbrando o cadáver do bruxo. A perda de controle era altamente provável. Como poderiam retornar ao túmulo para obter mais informações e prosseguir com as ações subsequentes? Aurora também considerou isso. Não vamos visitar o túmulo por enquanto. Vamos nos concentrar na área sob a catedral. Talvez possamos descobrir pistas vitais lá que nos ajudem a resolver a situação do túmulo. Certo. Lumière havia planejado anteriormente discutir a exploração do subterrâneo da catedral com os três estrangeiros ao amanhecer. Em resposta, Aurora acrescentou: se eu me recuperar completamente, irei acompanhá-lo até a catedral. Lumière hesitou por 2 segundos antes de consentir. Nesse momento, eles precisavam reunir todas as suas forças para encontrar esperança. Com os olhos ainda fechados, Aurora perguntou se o ritual parece ter sido bem sucedido. Como você se sente? Lumian relatou todo o processo ritual e seus ganhos, mas omitiu a descrição precisa do ser. Quase perdi o controle quando recebi a dádiva. Depois estabilizou e meu corpo não apresentou nenhuma alteração anormal. Talvez seja porque minha sequência seja baixa o suficiente. Aurora sorriu, com os olhos ainda fechados. A dança que invoca criaturas anormais e permite que alguém seja possuído por elas é bastante intrigante. Isso me lembra uma habilidade lendária da nossa terra natal, o boxeador espiritual. Ah, Lumian não conseguiu compreender. Aurora riu e respondeu: isso implica solicitar a possessão parcial de criaturas de nível semideus para utilizar suas proezas em combate. Isso exigiria um corpo, uma alma e uma mente incrivelmente fortes, não é? Especulou Lumian. Aurora não insistiu no assunto e instruiu seu irmão: ajude-me a voltar para o meu quarto. Preciso descansar. Enquanto Lumian ajudava sua irmã a caminhar até o quarto dela, ele perguntou casualmente: o que acho estranho nesse ritual é que extraí um pouco de poder do selo sem o consentimento do dono do símbolo azul escuro. Será que ele esteve me observando o tempo todo? Isso é impossível. Como ele poderia ter tanto tempo livre? Aurora ponderou por um momento antes de responder. Você mencionou que a descrição do nome honorífico feita pela mulher misteriosa era vaga e imprecisa para evitar atrair a atenção do ser correspondente. Será que os espinhos negros e o símbolo azul escuro compartilham algum tipo de autoridade? Ponderou Lumian em voz alta. Talvez ambos tenham poder no domínio do destino. E quando se usa um nome honorífico vago, ele pode se referir não apenas à pessoa com os espinhos negros, mas também ao portador do símbolo azul escuro. Em circunstâncias normais, isso não importaria muito, mas como você tinha os símbolos e o poder correspondentes no altar, eles reagiram ao estímulo e a existência descobriu suas ações. E como você foi guiado pela Dama Misteriosa, foi fácil para você obter permissão. Então, quando você terminar de recitar todos os nomes sonoríficos e apontar para a corrupção em seu corpo, não haverá obstáculos para extrair alguma força. A porta dos fundos já estará aberta. Que design ritualístico engenhoso só pode ser obra de um especialista em explorar falhas. Entendo, disse Lumian, finalmente compreendendo a situação. 74 mudo. Sua irmã precisava descansar, então Lumian não podia aprender novas palavras de Hermes nem palavras antigas de Hermes. Ele só pôde revisar o que já havia aprendido. Por volta das 10 horas, ele saiu de casa e foi direto para a Taberna Velha. Ele tinha dois objetivos. Primeiro, queria ver se a misteriosa dama apareceria depois que ele se tornasse um dançarino e lhe daria algum conhecimento. Segundo, Liá e os outros estrangeiros moravam lá. Depois do incidente de ontem, eles poderiam não estar lá hoje. Ao entrar na taberna velha, Lumian rapidamente examinou o salão e ficou desapontado ao constatar que o lugar onde a dama costumava sentar estava vago. Com um suspiro lento, ele caminhou até o balcão do bar, pretendendo perguntar se os três estrangeiros estavam por perto. Nesse momento, o dono da taverna, Maurice Bennett, parecia ter acabado de acordar e claramente não estava de bom humor. Ele tinha o nariz inchado e conversava com um cliente no balcão. O cliente parecia agitado, gesticulando descontroladamente e emitindo sons abafados, mas não conseguia falar. Mudo. Lumian aproximou-se curiosa e percebeu que o cliente não era um dos mudos da aldeia, mas sim Jean Maury, marido de Sibyl Berry. Sibyl era amante do padre Guillaume Bennett, irmã do pastor Pierre Berry e membro do seu pequeno grupo. Jean Maury não é mudo. Lumian avaliou o homem de meia idade, confuso. Seus cabelos negros estavam despenteados e sua barba por fazer irregular. Seus olhos estavam cheios de raiva e medo.
Visivelmente agitado, ele gesticulou com urgência, tentando comunicar algo ao dono da taverna. Enquanto Lumian pensava que estranho, aproximou-se do balcão do bar e bateu nele com um sorriso. Ei, o que está acontecendo? Maurice, você vendeu bebida alcoólica falsificada para o Jean? Ele parece tão furioso que não consegue falar. O que isso tem a ver comigo? Maurice Bennet se defendeu prontamente. Ele se silenciou. Jean Maury fez uma pausa e olhou para Lumian, voltando ao seu semblante taciturno habitual. Ele então se virou e saiu da taberna velha. Depois que ele desapareceu pela porta, Lumian baixou a voz e perguntou: o que é de errado com ele? Maurice Bennet olhou para fora e sussurrou: ouvi dizer que ele flagrou Sibyl e o padre na cama juntos ontem à noite, e isso o deixou tão furioso que ele ficou mudo. Hoje, ele anda contando para todo mundo o que vê. E ele nem tem coragem de ir a Dariege confrontar o padre. Que covarde. Bem feito para ele. Lumian ficou perplexo e chocado. Se bem se lembrava, Jean-Maury sabia do caso prolongado de sua esposa Sibyl com o padre. Ele simplesmente não queria que ela ficasse com outro homem. Como podia estar tão furioso a ponto de se calar diante de algo para o qual já estava preparado? Algo estava errado. Além disso, no ciclo anterior, não houve nenhum caso em que Jean Maury tenha ficado mudo de raiva. Caso contrário, Lumian saberia. Em Cordu, isso foi notícia de primeira página. Deve ter se espalhado rapidamente. Será que as investigações deles causaram alguma perturbação, fazendo com que Jean Maury se deparasse com algo que não teria encontrado de outra forma? Como Lumian especulou, ele demonstrou uma expressão de entusiasmo. É assim mesmo. Então terei que perguntar a ele da maneira correta. Maurice Bennet não se surpreendeu com sua vontade de fofocar, achando que era algo típico dele. Ele repreendeu em tom de brincadeira: garoto maldito, seja decente e não provoque esse pobre homem. Além disso, ele é mudo e não sabe escrever. Como ele vai te contar o que aconteceu? Lumian deu uma risadinha e disse: ele não pode gesticular? Ele ergueu as mãos e cerrou o punho esquerdo, batendo levemente na palma da mão direita. Em toda a região de Dariege e até mesmo no sul de Intis, esse era um gesto universal para o ato entre um homem e uma mulher. Maurice Bennet praguejou furiosamente: espero que ainda lhe reste um pouco de decência e que não faça brincadeiras com esse pobre homem. Não se preocupe. Eu só quero ouvir a história. Lumian acenou com a mão e saiu correndo da taberna velha à procura de Jean Maury. No entanto, Lumian não sabia para onde o homem tinha ido, nem ele estava contando sua história para outros moradores da vila. Lumian vasculhou Cordu, mas não encontrou nenhum vestígio dele. Finalmente, ele chegou à casa de Jean Maury. Na entrada, Sibyl Berry, vestida com um vestido branco acinzentado, separava batatas estragadas. O que houve? A mulher olhou para Lumian. Assim como Pierre Berry, ela tinha olhos azuis, e seus longos cabelos negros caíam suavemente pelas costas, ao contrário de outras mulheres casadas que sempre usavam o cabelo preso em um coque. Lumian respondeu francamente: estou procurando por Jean Maury. Com bochechas rechonchudas e traços delicados, Sibyl respondeu indiferentemente: ele não está em casa. Então você sabe para onde ele foi? Insistiu Lumian. Sibyl respondeu calmamente: tivemos uma discussão ontem à noite. Ele pode ter saído de Cordu e não quer voltar por enquanto. As sobrancelhas de Lumian se contraíram. Ele pressentiu que algo ruim havia acontecido. Claramente, Jean-Maury não podia deixar a Cordu. Isso desencadearia o ciclo e causaria um reinício. Enquanto esses pensamentos lhe passavam pela cabeça, Lumian exibia um sorriso travesso. Por que vocês brigaram? Ouvi dizer que você e o padre. Ele não terminou a frase, mas em vez disso deu um soco na palma da mão direita com o punho esquerdo. O rosto de Sibyl ficou frio enquanto ela praguejava em voz baixa: suma daqui. Saia da minha casa. Lumian estalou a língua e saiu da casa de Jean Maury. Após caminhar por uma certa distância, o sorriso em seu rosto desapareceu. Na verdade, ele não queria perguntar sobre o caso de Sibyl com o padre. Ele tinha visto o padre e Madame Poalis nus. Que mais havia para perguntar? Mas se ele não perguntasse, isso não combinaria com a sua imagem aos olhos dos aldeões. Ele já os havia visitado. Se não irritasse a dona da casa, ainda poderia fazer jus ao título de rei brincalhão de Cordu. Portanto, Lumião não teve outra escolha senão perguntar. Caso contrário, poderia levantar suspeitas. A personalidade de um personagem às vezes era útil e às vezes problemática. A julgar pelas ações do padre e pelas informações que ele possuía, Lumian suspeitava que Jean Maury não havia ficado mudo por causa do caso, mas sim descoberto algo mais.
Era muito provável que ele tivesse sido envenenado e ficado mudo. Preciso encontrá-lo o mais rápido possível. Se ele ficar por aí procurando alguém para reclamar, pode acabar morrendo como o anterior. Não, ele já está desaparecido. Quanto mais Lumian pensava nisso, mais sentia que algo havia acontecido com Jean Maury. O aldeão que havia dedurado em Dariege anteriormente caiu e morreu sem motivo aparente. Enquanto Lumian fazia seu último esforço para encontrar Jean Maury, ele encontrou Rian, Leah e Valentine, que estavam dando uma volta pela vila. Eles ainda estavam usando suas roupas originais. Bom dia, meus repolhos, cumprimentou Lumian com um sorriso. Assim que se aproximaram, ele perguntou imediatamente em voz baixa: Aconteceu alguma coisa ontem? Leah respondeu com um sorriso. Parece que aquela madame não quer dar prosseguimento ao assunto. Ela não apareceu. Como esperado, Lumian olhou em volta e viu que não havia ninguém por perto. Só então ele contou aos 3 investigadores oficiais sobre a dedução de sua irmã a respeito do caminho da Madame Poalis e seu palpite sobre a identidade de Polit. A expressão de Valentine se fechou enquanto ele ouvia, enquanto Leah estava bastante animada. Ian recordou e disse: É raro uma demônia aparecer na província de Riston. Não sabemos muito sobre isso, mas os superiores devem saber muito bem. Enviarei um telegrama mais tarde e contarei a eles sobre Madame Poalis. Mencionarei apenas que o quarto de Madame Poalis tem uma foto de Polit, mas a família Roquefort não tem Poalis. Ao ver a expressão confusa de Lumian, Ian acrescentou: Em Tis, assuntos relacionados a demônias acontecem com frequência. Então, a amiga por correspondência da minha irmã também está em Tis? Lumian assentiu e disse: Até agora, Madame Poalis não parece ter nada a ver com o Loop. Além disso, ela parece estar ciente do Loop. Talvez seja por isso que ela não tenha continuado nossa busca pelo castelo. Será possível unirmos forças com ela até certo ponto? Valentina exclamou: Como posso trabalhar com uma pessoa tão má e repugnante, ainda mais aterrorizante que um demônio? Lumian nem sequer olhou para ele. Voltou o olhar para Rian e Liá. Percebendo que eles estavam um tanto hesitantes, ele tentou persuadi-los com seriedade. Uma cooperação limitada, apenas dentro do ciclo. Quando esse maldito ciclo for resolvido, você poderá lidar com ela como quiser. Você pode até falar diretamente com ela sobre isso. Acredito que ela poderá entender e aceitar. Ian pensou por alguns segundos, deu um tapinha no ombro de Valentine e disse a Lumian: De fato, o mais importante agora é resolver esse ciclo. No entanto, não podemos ter certeza da atitude daquela madame. Não ousamos visitá-la diretamente. Receio que teremos que incomodar você ou sua irmã para se comunicarem com ela e perguntarem. Certo, concordou Lumian. Ele planejava fazer isso sozinho. Ele não queria que sua irmã ficasse sozinha com Madame Poalis quando percebeu que ela poderia nutrir sentimentos anormais por sua irmã. Valentine manteve uma expressão impassível enquanto ouvia a conversa deles. Ele não concordou nem discordou. Lumian olhou furtivamente ao redor mais uma vez. Há mais 3 pistas. Ele relatou o caso de Raimundo, a situação de Jean Maury e a câmara funerária para onde a coruja havia voado. Leah ficou estupefata. Como você conseguiu tantas pistas tão rapidamente? Ela até suspeitou que esse cara ou a irmã dele estivessem errados. Por isso havia sinais de alerta e pistas por toda parte. Quem eram os verdadeiros investigadores aqui? Porque não tínhamos percebido. A culpa é de vocês por não se lembrarem dos 2 primeiros ciclos. Lumian sorriu de forma irônica, abrindo as mãos em fingida inocência. Yah assentiu com a cabeça, engolindo a explicação dele. Ian ponderou por um instante antes de dizer com voz rouca: Então precisamos investigar as catacumbas da catedral o mais rápido possível. Égodo, provavelmente é muito perigoso lá embaixo. Você deveria contatar Madame Poalis primeiro. Se ela topar participar, teremos uma chance muito maior de resolver isso. 75 encontrando Madame Poalis novamente. Em frente à residência do administrador, um edifício que era um antigo castelo. Lumian passeou pelos jardins e aproximou-se da porta da frente. Disse ao criado que fazia a guarda: Preciso falar com Madame Poalis. O mordomo, vestido com uma camisa carmesim e calças cor de marfim, o avaliou com cautela e perguntou: Do que se trata? Será que esse pirralho está aqui para causar problemas? Lumian zombou. Isso não é da sua conta. Por que um empregado se importaria tanto? Quem você pensa que é? Quantos filhos você já teve? O mordomo hesitou antes de decidir passar o recado para Madame Poalis e deixar que ela decidisse se queria entreter aquele jovem atrevido. Lumian ficou parada perto da entrada por alguns minutos. Quando o criado voltou, Lumian disse: Madame a receberá na pequena sala de estar. A pequena sala era familiar para Lumian.
Nas poucas vezes em que acompanhara sua irmã até ali, fora recebido naquela mesma sala. Sem precisar de indicações, Lumian dirigiu-se ao cômodo correto. O criado seguia como um cão obediente. Lumian se esparramou no sofá da sala de estar e se serviu de chá preto. Então, Madame Polis deslizou pela porta. A dama estava deslumbrante em um requintado vestido preto de corpete, com um chale combinando drapeado sobre os ombros. Usava um chapéu redondo feminino ligeiramente torto e um colar de diamantes com detalhes em ouro. A roupa pareceu familiar a Lumian. Ele percebeu que Madame Polis usara exatamente aquele conjunto quando viera seduzi-lo. Ela fez isso de propósito, não foi? Lumian pensou com um sorriso gélido. Bom dia, Madame Polis. Assim que a saudação saiu de seus lábios, Lumian notou subitamente a figura ao lado de Madame Poalis. Não era Cathy, a criada, mas a parteira que encontrara seu fim pelas mãos de Rian apenas no dia anterior. A parteira vestia um vestido branco acinzentado. Seus olhos estavam vazios, seu rosto inexpressivo. Sua pele tinha um tom azulado, idêntico ao de quando Lumian vira seu cadáver no jardim na noite anterior. Contudo, desta vez ela não carregava nenhuma ferramenta de jardinagem. Trouxe a parteira em vez da empregada? Ela fez isso de propósito também, não foi? Lumian não conseguiu evitar o pensamento cínico. Madame Poalis sorriu. Já deve ser meio-dia. Ela acomodou-se na poltrona que simbolizava o anfitrião, enquanto a parteira permanecia de pé ao lado, como um acessório. Se você ainda não almoçou, ainda não é meio-dia, bricou Lumian. Seu coração disparou com a resposta. Ele suspeitava que Madame Poalis tivesse trazido a parteira para interrogá-lo sobre os acontecimentos de ontem. Se ele não lidasse bem com a situação e o grupo de Leá não reiniciasse o ciclo a tempo, Lumian suspeitava que talvez tivesse que bancar o papai por alguns minutos. Ou mais. Madame Poalis olhou para ele, seus olhos brilhantes cintilando com um sorriso enigmático. Com naturalidade, ela perguntou: qual parece ser o problema? Lumian decidiu ir direto ao ponto. Solenemente, disse: Senhora, a senhora deve ter percebido que estamos presos em um loop temporal. Enquanto falava, ele observava atentamente o rosto de Madame Poalis, atento a qualquer reação. Se ela demonstrasse surpresa, choque ou confusão, ele acrescentaria rapidamente: brincadeirinha. Então, ele começaria com algo estranho e observaria a reação dela. Só então consideraria contar-lhe sobre o loop temporal. É claro que, se Madame Poalis desse a impressão de já saber de tudo e seu segredo fosse revelado, a fuga seria sua prioridade máxima. As chances de fuga eram mínimas nesse cenário, mas como ele saberia se havia alguma esperança sem tentar? Madame Poalis avaliou Lumian por alguns segundos e depois sorriu. Parece que você também encontrou um chefe. Ela não pareceu surpresa com o conceito de loop temporal, nem demonstrou confusão. Isso equivalia a admitir que sabia o que estava acontecendo. Chefe. Essa era uma palavra favorita nos livros de Aurore. Ela se referia a algum poder superior que concedia benefícios. Lumian interpretou as palavras de Madame Poalis. Ele acreditava que ela só conseguia reter memórias entre os ciclos porque tinha um chefe, algum tipo de proteção. Lumian sorriu e fingiu suspirar de alívio. Parece que não precisarei explicar muita coisa. O que você quer dizer com isso? Perguntou Polis, ainda sorrindo. A parteira ficou imóvel ao lado dela como um manequim. Lumian tinha uma desculpa preparada e a apresentou com charme suficiente para convencer qualquer um. As pessoas de fora já sabem da anomalia de Cordu. Se não acabarmos com esse ciclo logo, este lugar será destruído. Todos morrerão. Estamos todos no mesmo barco. Só nos unindo poderemos evitar afundar. Só assim teremos uma chance de encontrar a chave para escapar desse ciclo e voltar à vida normal. Senhora, o tempo está se esgotando. Vamos trabalhar juntas. Madame Poalis o viu com um leve sorriso, sem interromper a história de Lumian. Ao ouvir isso, ela deu uma risadinha. Quem disse que estamos juntos nessa? O quê? Será que era ela quem queria afundar o barco? Lumian ficou alarmado. Madame Poalis manteve o sorriso. Porque eu deveria cooperar com você. Posso sair daqui em um horário específico. Lumian ficou atônito, mas um vislumbre de esperança surgiu. Você está dizendo que tem uma maneira de sair do loop temporal? Que você só precisa fazer algo em um momento preciso? Madame Poalis assentiu com a cabeça e tomou um gole de chá em sua xícara de porcelana fina. Ela não disse mais nada. As vantagens da proteção de um poder superior espera, este não é o primeiro ciclo, porque ela ainda está aqui. Será que outros ciclos podem ter reiniciado antes desse momento específico? Isso explica por que ela não nos perseguiu depois de nos infiltrarmos no castelo e matarmos a parteira.
Ela teme que os três Beyonders causem problemas e reiniciem o ciclo à força. Lumian compreendeu as coisas que o intrigavam. Ele suspeitava que Madame Poalis também estivesse esperando pela 12ª noite. Em meio aos seus pensamentos, Lumian sorriu. Será que você consegue tirar Aurora e eu deste ciclo? Que investigadores oficiais? Nunca ouvi falar deles. Madame Poalis o avaliou com divertimento. Porque eu deveria te ajudar? Você não disse que meu amor me amparou, incapaz de continuar. Ele pretendia mencionar as palavras de Madame Poalis sobre o amor, na esperança de que ela, por bondade, o salvasse a ele e a Aurore. Mas como Madame Poalis provavelmente desejava sua irmã, ele não pôde dizer isso. Se Madame Poalis o amasse, um homem sem escrúpulos como Lumian teria usado o amor como pretexto e se oferecido para gerar um filho dela a fim de tirá-los desse impasse. Bem, ele cerraria os dentes e daria à luz ele mesmo se isso significasse que Madame Poalis o retiraria, junto com Aurore, deste ciclo. A expressão de Madame Poalis mudou ligeiramente. Após alguns segundos de silêncio, ela disse: Você está sugerindo que o amor é insondável? Salvá-la apesar de claramente querer vê-la morta por causa do erro que cometeu? Lumian não respondeu. Ele percebeu que Madame Poalis se referia a uma mulher. Madame Poalis não esperava uma resposta. Ela suspirou: Mas e se for irrecuperável? Irredimível, o coração de Lumian afundou como se mergulhasse num lago gelado no início da primavera. Recuperando o fôlego, ele pediu confirmação. Quer dizer que, naquela época, vocês só podiam levar algumas pessoas, mas eu e Aurora não fazíamos parte disso? Madame Polisa assentiu com a cabeça. Você pode ver dessa forma. Parece que ainda terei que contar apenas comigo mesmo. Mian suspirou, forçando a calma. A ascensão e queda da esperança foram, de fato, desagradáveis. Ele pensou por um instante e depois sorriu. Senhora, os três estrangeiros e eu exploraremos o subterrâneo da catedral mais tarde. Se algo acontecer, o ciclo pode recomeçar antes do previsto. Nem chegaremos à quaresma. Sem falar da 12ª noite. Madame Poalis estreitou os olhos, com o queixo erguido. Você está me ameaçando? Não, apenas um lembrete. Lumian sorriu sinceramente, com uma expressão de tranquilidade. Aparentemente, ele temia irritar Madame Poalis e ser confinado ali para dar à luz. Os três investigadores reiniciariam o ciclo se ele não emergisse 15 minutos depois. Madame Poalis fitou os olhos de Lumian por alguns segundos. Não vendo qualquer hesitação ou evasão, ela sorriu de repente. Você é realmente interessante. Seria maravilhoso se você e sua irmã se tornassem minhas amantes. Sem esperar por uma resposta, ela se voltou para a parteira. Você destruiu um mestre de magia herege, e eu não o culpei. Sou misericordioso o suficiente, mas você ainda espera minha ajuda? Mestre de feitiços herege. Lumian arquivou o termo e disse seriamente: Não se trata de ajudar. Trata-se de fazer o que beneficia a todos. Madame Poalis ficou em silêncio por alguns segundos antes de sorrir novamente. Não vou explorar o subterrâneo da catedral com você, mas, pelo bem de Aurore e pela sua coragem, oferecerei alguma ajuda caso algo aconteça. Lumian ficou satisfeito com o acordo. Levantou-se e imitou a postura cavalheiresca que vira nos livros de sua irmã. Levando a mão ao peito, fez uma reverência. Agradeço-lhe, minha senhora. Madame Poalis deu uma risadinha. Não deveria ser meu raio de sol. Ela se referiu ao que Lumian havia dito em um loop anterior. Madame, você é meu raio de sol. Lumian sentiu-se envergonhado, mas sempre fora desavergonhado. Fingindo não ouvir, saiu da pequena sala. Após descer a colina do castelo e entrar em Cordu, Lumian avistou Leá, Ken e Valentine esperando para recebê-lo. Como foi? Perguntou Leá com um sorriso. Lumian relatou sua conversa com Madame Poalis, concluindo: Este é o melhor resultado que poderíamos esperar. É verdade. Ainda podemos contar com alguém para nos ajudar nos momentos mais difíceis. Ian assentiu. Lumian perguntou: Você recebeu uma resposta? Antes de visitar o castelo, Ian havia relatado que Madame Poalis não era realmente da família Roquefort e que a foto de Polite estava em seu quarto. Leá suspirou, respondendo por Ian: Nossos superiores nos lembram de considerar a possibilidade de Polite ter se tornado mulher por meio de poção ou poder. Como esperado, reconheceu Lumian concisamente. Quando vamos explorar o subterrâneo da catedral? Ian já havia se decidido. Com voz grave, ele disse: Agora.